seguindo nosso conteúdo de cálculo 1, nós vamos trabalhar hoje com as técnicas de integração. Por causa aí do teorema fundamental do cálculo, nós podemos integrar uma função se nós conhecermos uma primitiva. Isso é se a gente tem uma integral indefinida. Nós trabalhamos até o momento calculando aí um problema de área, a área sobre a curva de uma função. Vimos lá o que é uma primitiva, vimos algumas propriedades de integrais, de primitivas, e vimos também alguns teoremas. Um deles foi o teorema fundamental do cálculo, onde a gente relacionava tanto integral definida quanto integral indefinida, e na última aula a gente trabalhou aí com o processo de resolução de algumas funções por meio de integral. Nós trabalhamos com a técnica de substituição de variáveis, que nos atendia muito bem. No entanto, eu tenho aqui algumas integrais que não podem ser resolvidas aí por algumas técnicas que nós já vimos. Então, nessa aula, nós vamos desenvolver algumas técnicas para usar aquelas fórmulas básicas de integração para nós obtermos integrais indefinidas de algumas funções um pouco mais complicadas. Nós aprendemos o método mais importante da integração, que foi o método da substituição, na última aula, e a outra técnica geral, que é a integração por partes, vai ser tratada nessa aula. Então, nós aprenderemos alguns métodos que são especiais para classes particulares de funções. Por exemplo, aí funções trigonométricas e funções racionais. Como eu falei para vocês, a integração não é tão simples quanto a derivação. Não existem regras que nos garantam a obtenção de uma integral indefinida de uma função. Nós vimos nas derivadas que nós tínhamos a regra da cadeia, nós tínhamos a regra do quociente, a regra do produto, e assim por diante. Na integral já não. Se eu tenho uma divisão, se eu tenho uma multiplicação, não existem regras, eu consigo fazer algumas modificações. Então, a partir de agora, a gente vai ver quais são as técnicas que nós podemos aplicar nas nossas expressões para que a gente consiga utilizar alguma das expressões ou até mesmo alguma das primitivas que nós apresentamos nas tabelas anteriores. Como eu falei para vocês, estão começando a parte de técnicas de integração, o primeiro tópico que nós vamos trabalhar é a integração por partes. Cada regra de derivação tem outra correspondente de integração. Por exemplo, a regra da substituição que nós vimos lá na aula passada, para a integração, ela corresponde à regra da cadeia para a derivação. Aquela que corresponde à regra do produto para a derivação é chamada de integração por partes. Então, a regra do produto, se a gente recordar um pouco, ela afirma que se nós tivermos uma função f e uma função g, e se eu quiser fazer a derivada delas com relação à mesma variável, nós podemos escrever como sendo a derivada delas com relação aqui a x, da multiplicação de cada uma delas, ou seja, esse f de x multiplicado aqui por um g de x. E se a gente recordar lá essa expressão, nós poderíamos abrir, expandir isso daqui, como sendo a primeira expressão, f de x, vezes a derivada da segunda expressão, mais a derivada da primeira expressão, multiplicado pela segunda expressão. Então, basicamente, o que a gente tinha era isso daqui, para a regra do produto. A notação para integrais indefinidas, essas equações, elas se tornarão da seguinte maneira. Como eu falei para vocês, se eu integrar a nossa expressão, elas precisam retornar às expressões originais, ou seja, se eu integrar o lado direito aqui dessa igualdade, o Fzinho precisa retornar, o F' precisa ser retornado para F e o G' precisa ser retornado para G. Então, se eu pegar e integrar o lado direito dessa expressão, isso daqui vai ser tratado como sendo a integral de f de x multiplicado pela derivada da g de x,
mais a derivada de f de x multiplicado pela nossa g de x. Essa daqui vai ser a nossa integração. E eu estou integrando com relação a x. Basicamente, se eu resolver isso daqui, nós vamos retornar às expressões originais. Ou seja, eu retorno aqui como sendo a multiplicação de f de x por g de x. Se nós pegarmos aqui, lembrando das regras que nós temos de integração, isso daqui é a soma, a integral aqui da soma. Então, se eu pegar aqui a integral da soma, eu posso fazer como sendo a soma das integrais. Então, isso daqui vai ficar a integral de f de x multiplicado pelo g' de x, mais a integral g' de x dx, mais a integral da derivada de f, ou seja, f' de x, multiplicado por g de x dx. Essa é a expressão que nós temos. E isso daqui continua sendo igual à multiplicação de f de x vezes o g de x, ou seja, as minhas variáveis, as minhas funções originais. Se nós pegarmos e rearranjarmos a nossa expressão, nós podemos escrever ela da seguinte maneira. Eu posso falar que isso daqui é a mesma coisa que a integral de f de x multiplicado por g' de x dx, que é igual a f de x vezes o nosso g de x, menos a integral df' de x multiplicado por g de x. Essa equação aqui, ela é chamada fórmula para integração por partes. Talvez seja mais fácil a gente lembrar fazendo uma seguinte notação, ou seja, eu vou trabalhar aqui com uma notação para ficar um pouco mais fácil, para você não ficar lembrando, olha, a integral de f de x vezes a g' de x, f de x, para ficar mais fácil, eu vou fazer uma substituição de variáveis. Eu vou falar que eu tenho que o meu u é dado aqui como sendo o f de x, e o meu v vai ser o meu g de x. Vou trabalhar com essa notação. Da mesma forma, para eu tratar aqui como sendo as derivadas, o meu du vai ser igual ao meu f' de x, e o meu dv vai ser o meu g' de x. Então, se eu pegar e escrever da seguinte maneira, aonde tem o f de x eu vou falar que é u, então isso aqui vai ficar integral de u vezes o g' é dv, vezes dv, integral de u dv, é igual o f vezes o g, então vai ser u vezes o v, menos a integral, o f' aqui é o nosso dv, mas como não é comum a gente escrever aqui a nossa expressão du vezes v, para ficar mais fácil a gente vai escrever, como é uma multiplicação, não importa a ordem, né? Eu posso escrever como sendo v du, que é a ideia aqui da nossa integral. Então, a integração aqui por partes me fala que a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. A grande questão aqui é achar quem são os candidatos ao nosso u. Existe aí algumas técnicas para facilitar que mostram para nós como fazer a escolha do nosso u. Então, eu vou colocar aqui para vocês uma técnica que eu utilizo bastante, ela é bem difundida aí em alguns livros, ou até mesmo aí por algumas pessoas que trabalham com a integração por partes. Então, vou colocar aqui para vocês um roteiro de como que vocês podem fazer para escolher o nosso U. Isso daqui provém da seguinte expressão, trabalhar aqui com o LIAT. Então, isso daqui, o L vem de log, ou seja, logaritmo. O I vem de inversa trigonométrica. O que é o log? É o LN, é o log, tudo que vocês tiverem aqui com L, com LN, o log vai ser o L. Depois, a inversa trigonométrica.
é o seno menos 1, cosseno menos 1, tangente menos 1. O A é de algébrica, ou seja, x, x ao quadrado, x ao cubo, e assim por diante. O T é de trigonométrica, ou seja, seno, cosseno e tangente. E, por fim, o E, a exponencial. Então, E na x, ou então até vocês podem ter aí E elevado a 2x e assim por diante. Então, isso daqui vem por ordem de prioridade, sempre do maior para o menor. Então, se vocês tiverem lá uma expressão, que é o que a gente vai fazer como exemplo agora, eu tenho aqui a integral de x vezes o seno de x dx. Multiplicação de duas funções. Esse seno de x dx, eu preciso escrever ele da seguinte forma. Eu tenho aqui nada mais, nada menos que a integral de u dv, que é igual a u vezes v, menos a integral de v du. Então, se a gente for resolver isso daqui é a integral de u vezes dv, é igual a u vezes v, menos a integral de v du. Como eu disse para vocês, o primeiro passo é escolher quem que é o u. Então, quem que vai ser o x ou o seno de x? Se a gente olhar aqui para o LIAT, primeiro vem o log, depois vem inversa trigonométrica, depois algébrica, depois trigonométrica e depois exponencial. Então, o que vem primeiro aqui entre os dois é o algébrico, que é o x. Então, o nosso u será o x, e o que sobrou vai ser o nosso dv. Então, o nosso dv vai ser o seno de x. O que eu preciso encontrar agora? Se eu tenho u, eu preciso encontrar quem que é o du. Então, o du vai ser a derivada de u com relação a x. Derivada de u com relação a x, isso daqui é igual a 1. Então, daqui eu tenho que o meu du é igual a 1 dx. E aqui o dv, eu preciso encontrar quem que é o v. Se essa daqui é a derivada, para encontrar quem que é o v, eu preciso integrar ambos os dois lados, tanto aqui quanto aqui. Integral com a derivada, elas vão acabar aqui se cancelando, né? Então, a integral de dv vai ser igual a v. E aqui, integral do seno de x. A integral do seno de x vai ser o menos cosseno de x. Então, se nós pegarmos e falarmos aqui que a integral de u dv, então a integral de x vezes o seno de x vai ser igual ao quê? A u vezes v, então vai ser x vezes o menos cosseno de x, então eu vou colocar o menos aqui para fora, então vai ficar x cosseno de x, menos a integral de v. Integral de v, quem que é o v? Menos cosseno de x. Então, já vou colocar aqui menos cosseno de x vezes du. Mas quem que é o du? É dx. Então, nós podemos falar que isso daqui vai ser igual a menos x cosseno de x. Isso não se altera. Esse menos aqui com esse menos vai dar mais. A integral do cosseno de x dx é o que? A integral do cosseno vai ser o seno. Mais uma constante. Então, quer dizer que a integral de x vezes seno de x será igual a menos x cosseno x mais seno de x mais uma constante. Sempre aconselho, como eu falo para vocês, a utilizar, para vocês verificarem se obtiveram a expressão correta, derivem essa expressão. Então, se vocês derivarem aqui, derivada aqui do seno de x vai ser o cosseno de x, e aqui é a regra do produto. Derivo o primeiro, copio o primeiro, derivo o segundo. Mais, derivo o primeiro, copio o segundo. Se vocês pegarem aqui, vocês vão chegar exatamente em x vezes seno de x. Ok? Sempre peço para vocês conferirem para saber se vocês estão no caminho certo.
Então, a integração por partes nada mais é que vocês aplicarem na regra do produto uma regra de integração. E aí, através dessa técnica, que a integral de U dV será U vezes V menos a integral de V du. A segunda expressão que nós vamos trabalhar é dado aqui como sendo o ln de x. Então, nós teremos aqui o segundo exemplo, a integral do ln de x dx. Então, seguindo aqui, eu tenho o ln de x e eu tenho aqui apenas o dx. Então, isso daqui é um log. Então, segundo a nossa regrinha lá que nós temos, o nosso u vai ser... Então, nós temos o log aqui, o dx, que não é nada, é 1, né? Então, vezes 1 dx. Só que lá não tem para constante. Se não tem para constante, eu deixo lá como sendo o nosso dv. Então, para essa nossa situação, eu terei que o u vai ser igual ao ln de x e o dv vai ser igual a dx. Então, se eu quiser calcular aqui quem que é o du dx, vai ser a derivada do ln. Derivada do ln é 1 sobre x. Então, o du aqui vai ser igual a 1 sobre x dx. E o dv vai ser aqui integral. Integral aqui vai cancela com a derivada. Então, o v vai ser igual ao x. Então, se a gente seguir lá, nós temos que a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v vezes du. Então, o que é a integral de u dv? O u, para nós, é o ln de x e o dv é dx. Então, se nós seguirmos essa nossa lógica, eu estou fazendo aqui, que é a integral de ln de x dx. Isso daqui vai ser u vezes v. Quem que é o nosso u? O u vai ser o nosso ln de x multiplicado pelo v. Então, vezes x. Menos a integral de v. Quem que é o nosso v? É o x. Multiplicado por du. Quem que é o du? É 1 sobre x, dux. Esse x posso cancelar com esse x. Então, isso daqui vai ficar ln de x vezes x, eu posso reescrever como sendo um x ln de x, menos a integral de 1 dx. Ou seja, integral de uma constante. Se integrar uma constante, ali vai aparecer o x. Portanto, isso daqui vai ficar igual a x ln de x, menos a integral de 1 dx, é igual a x, mais uma constante. Um terceiro exemplo para mostrar agora a aplicação de mais outras expressões. Vou colocar agora um exemplo que eu possuo tanto parte algébrica quanto a parte exponencial. Então, o terceiro exemplo aqui é dado como sendo a integral de t ao quadrado vezes o exponencial t dt. Então, seguindo lá, a nossa expressão lá que a gente segue é o quê? O LIAT. Log, inversa trigonométrica, algébrica, trigonométrica e exponencial. Então, quem que é aqui, seguindo? Tem o logaritmo? Não. Tem inverso trigonométrico? Também não. Tem algébrico? Tem. Tem o exponencial? Tem. Só que o algébrico vem primeiro que o exponencial. Então, seguindo a nossa ordem de cima para baixo, o u vai ser o algébrico, ou seja, vai ser igual a t ao quadrado. E o que nos restou, que é o dv, vai ser o exponencial t. Então, eu preciso achar quem que é o du. O du, então, vai ser a derivada de u com relação a t. Então, du dt. Derivada de u com relação a t é igual a 2t. E aqui, para eu achar quem que é o v, basta eu integrar, né? Derivada de v aqui, derivada de dv é o próprio v. Integral aqui do exponencial é o próprio exponencial. Então, a integral aqui da derivada fica só o v. Integral do exponencial é o próprio exponencial. Então, o que nós tínhamos lá? Nós temos que fazer a integração de u dv
Integração de u dv vai ser igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, seguindo aqui, a integral de u dv, ou seja, quem que eu estou integrando? Estou integrando aqui o nosso t ao quadrado vezes a exponencial t. Então, colocando aqui, deixando bem claro para nós, sempre coloquem aqui para vocês lembrarem o que vocês estão integrando. Então, nossa integral vai ser o nosso u, que é t ao quadrado, vezes dv. O dv é exponencial t, então aqui dt. Que é igual u vezes v. Quem que é o u? O u é o t ao quadrado, vezes o v. O v é a exponencial t. Então, u vezes v, menos a integral de v. Quem que é o v? É o exponencial t. Menos a integral de t, exponencial t, du. Aqui eu preciso isolar, né? Então, du vai ser igual a 2t dt. Então, isso aqui vai ser 2t dt. Então, vou reescrever isso daqui como sendo t ao quadrado, exponencial t, menos, esse 2 aqui é uma constante, vou colocar para fora, menos 2 vezes t exponencial t dt. Preciso resolver essa integral. Só que essa integral, de novo, é uma multiplicação de duas funções. Eu preciso fazer a aplicação da integração por partes de novo. Então, aquilo ali que nós temos, esse integral de t vezes exponencial t dt, eu preciso escrever aí como sendo a resolução da integração por partes. Para não ficar repetitivo, para vocês não confundirem quem que é o u, quem que é o v, eu vou chamar isso daqui de w e z. W dz. Ou seja, isso daqui eu vou escrever como sendo a integral de w dz. Quem que vai ser o candidato ao w? Vou seguir o Liat. Então, seguindo o Liat, tem log? Não. Tem inverso trigonométrico? Não. Tem trigonométrico? Tem. Quem que é trigonométrico? É o t. Quem que é o dz? O dz é o exponencial. Exponencial t. Então, se eu seguir aqui, a integral de w dz vai ser o quê? O w vezes o z, menos a integral de z dw. Estou resolvendo por partes de novo. Então, preciso achar quem que é o dw. Então, dw vai ser derivada de w com relação a t. Derivada de w com relação a t é 1. E preciso achar quem que é o z. O z vai ser a integral aqui do exponencial. A integral do exponencial é o próprio exponencial, a integral de dz é o z. Então, o z vai ser igual a exponencial t. E aí, seguindo aqui, o que nós temos lá é o seguinte, preciso reescrever desde o início a nossa expressão. Então, nós temos lá a integral de t ao quadrado exponencial t dt, que é igual a t ao quadrado exponencial t. Então, vamos reescrever isso. Integral de t ao quadrado exponencial t dt é igual a t ao quadrado exponencial t menos a integral, então, menos a integral do quê? Da nossa expressão que nós colocamos ali, de w dz. Mas o que é a integral de w dz? Vai ser w vezes z menos a integral de z dw. Ok? Então, vai ser w vezes z. Quem que é o w? Vai ser t vezes o z é o exponencial t, menos a integral de z dw. Quem que é o z? É o exponencial t. Quem que é o dw? É o dt. Tá? Aqui a gente isola e vocês vão chegar aqui dw é igual a dt.
Se vocês quiserem utilizar a mesma nomenclatura que U, dV, não tem problema nenhum. Eu coloco outras letras, porque dependendo da expressão que nós tivermos, eu posso ter aí várias integrações por partes. Posso ter 3, 4, 5 integrações por partes. Aí, para você confundir, aí você tem 5 U's, 5 DVs, e aí a chance de você se confundir e trocar aí algumas das bolas é muito grande. Então, para que não tenha essa troca, para não confundir, eu gosto de colocar novas variáveis. Mas se você não quiser colocar novas variáveis, deixar em função de UDV, não tem problema, pode usar. Só precisa lembrar que cada um vai ser diferente. Então, isso daqui vai ficar t ao quadrado exponencial t menos 2 vezes t vezes exponencial t menos a integral do exponencial t, é o próprio exponencial. Então, isso aqui fica menos exponencial t, mais uma constante. Professor, mas essa constante vai aqui dentro do colchete ou vai lá fora? Tanto faz, porque 2 vezes uma constante, se você está multiplicando uma constante vezes 2, o resultado também é uma constante. Então, tanto faz você colocar aqui ou para fora, tanto faz. Então, readequando aqui a nossa expressão, nós vamos chegar aqui na seguinte condição. Vou ter aqui t ao quadrado exponencial t, menos 2t exponencial t, menos 2 exponencial t. Então, isso aqui vai ficar igual a t ao quadrado exponencial t, menos 2t exponencial t. Esse menos com esse menos vai ficar mais, então vai ficar mais 2 exponencial t, mais uma constante. Caso vocês queiram, dá para colocar o exponencial t em evidência, então você pode escrever isso aqui como sendo t ao quadrado menos 2t mais 2, multiplicado aqui todo mundo por exponencial t, mais a nossa constante. Caso vocês queiram, você pode indicar também que essa constante nova aqui que vai aparecer é uma constante C1, tanto faz. Só deixa claro aqui, olha, professor, se você quiser deixar só como sendo uma constante, pode deixar. Se você quiser colocar a tua constante somando aqui, pode colocar também. Aí vai aparecer que é menos 2 vezes a constante. Só que eu sempre deixo assim bem claro. Se você tem lá um número multiplicado por uma constante, isso daí continua sendo uma constante. Próximo exemplo, ele é muito interessante. Podemos até dizer que ele é muito bonito, esse próximo exemplo. Próximo exemplo aqui, número 4, eu quero achar quem que é a integral de x, x não, de exponencial x vezes o seno de x, dx. Então, seguindo aqui a nossa ideia do LIAT, sempre coloca lá o LIAT aqui do lado, tá, para você não esquecer. Eu tenho um exponencial e tenho um trigonométrico. Então, seguindo aqui, quem que vem primeiro? É o trigonométrico. É o t tá primeiro do que o exponencial. Então, o nosso u vai ser o nosso seno de x. E o nosso dv vai ser o exponencial x. Então, aqui eu posso calcular quem que é o nosso u. Então, o nosso u, a derivada de u vai ser du dx, derivada de u com relação a x. Derivada do seno é cosseno de x. E aqui, para achar quem que é o v, basta você integrar aqui ambos os lados. Integral de dv é o nosso v, integral do exponencial x é o próprio exponencial x. Então, nós temos lá que a integral de exponencial x vezes o seno de x é igual a u vezes v. Então, u vezes v vai ficar seno de x vezes o exponencial de x, menos a integral de v, então, v aqui é exponencial x, vezes du. Quem que é o du? É o cosseno x. Bom, então nós temos aqui, nós caímos novamente numa integral por partes, porque eu tenho que u vezes v é igual a menos a integral de v du. V du é exponencial x cosseno x.
eu tenho aqui uma nova integral que eu preciso resolver ela por partes. Então, eu vou fazer aqui a mesma coisa, vou trabalhar aqui com um W e um DZ. O candidato para o W, seguindo ali o Liat, vai ser aqui, primeiro vem o trigonométrico, então o W para nós vai ser o cosseno x, e o DZ vai ser o nosso exponencial x. Então, o DW, DZ, o nosso DW dx vai ser derivada aqui do cosseno de x é igual ao menos seno de x. E para achar quem que é o z, basta integrar aqui em ambos os lados. A integral de dz é o z. Integral do exponencial é o próprio exponencial x. Então, nós podemos reescrever aquilo lá como sendo, então, integral de exponencial x vezes o seno de x dx é igual ao exponencial x vezes o seno de x menos... Então, essa integral aqui vai ser o quê? Se eu pegar a mesma ideia, vai ser W vezes Z menos Z vezes DW. Então, isso aqui vai ficar multiplicado por W vezes Z, então vai ficar exponencial x vezes o cosseno de x, menos a integral de Z, exponencial x, vezes DW. Quem que é o DW? Menos seno x dx. Então, basicamente, o que eu fiz? Isso daqui, só colocar aqui em cima, para a gente não confundir, essa daqui é a nossa segunda expressão, isso aqui vai ser a expressão W vezes Z, menos a integral de Z dW. É isso daqui que nós temos aqui no colchete. Aí você vai falar, poxa, professor, mas nós vamos chegar de novo aqui numa outra integral por partes, que ainda, essa integral aqui ainda precisa resolver, e vou cair no mesmo problema. Pois é. Só que a gente pode pegar aqui e fazer aqui um rearranjo. A gente tem aqui uns menos, vamos pegar aqui, vamos fazer a distributiva, vamos fazer a abertura aqui desse colchete. Então, isso daqui vai ficar, copiar aqui na integral de exponencial x vezes o seno de x dx, que é igual a exponencial x vezes o seno de x. Esse menos aqui vai ficar, então, menos exponencial x, cosseno de x. Esse menos aqui com esse menos vai ficar mais. Só que como tem um menos aqui, continua sendo menos. Menos a integral de exponencial x, seno de x dx. Cheguei de novo numa integral que não sumiu. Pô, você vai ter que... Vou ter que integrar de novo, professor? Não. Como não, professor? Não, porque olha que interessante. Apareceu aqui do lado esquerdo da igualdade, eu tenho a integral do exponencial x seno de x. E aqui do lado direito eu também tenho a integral do exponencial x seno de x. Então eu tenho aqui desse lado e tem esse cara aqui do outro lado. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar para o outro lado. Então vai ficar aqui integral do exponencial x seno x dx mais, era menos, aqui, né, passou para cá mais a integral do exponencial x seno de x dx, que é igual, vou colocar em evidência o exponencial x multiplicado por seno x menos cosseno x. Se você tem a soma de duas coisas iguais, então a integral do exponencial seno x dx mais a integral do exponencial seno x dx, isso daqui, se você tem lá x mais x, é 2x. Então isso aqui vai ser duas vezes a integral do exponencial x seno x dx, que é igual a exponencial x vezes o seno de x menos o cosseno de x. Esse 2 está aqui,
Multiplicando, posso passar para o outro lado dividindo. Então, a integral do exponencial x vezes seno de x dx é igual a exponencial x multiplicado pelo seno de x menos o cosseno de x dividido por 2. Mais uma constante. E olha que legal, resolvi o meu exercício, porque o meu exercício pedia quem que era a integral do exponencial de x vezes o seno de x dx. Então, a integral do exponencial do seno de x vezes o exponencial x vezes o seno de x dx nada mais é do que o exponencial x multiplicado por seno de x menos cosseno de x, todo mundo aqui dividido por 2, mais uma constante. Eu vou passar aqui para vocês alguns exercícios referente a esse assunto. Tem esses 12 exercícios. O primeiro exercício aqui, calcule a integral usando a integração por partes com as escolhas de u e dv já indicadas. Então, primeiro aqui eu tenho a integral de x ao quadrado, ln de x, e aí o u é o ln de x e o dv é o x ao quadrado. O segundo eu tenho θ vezes cosseno de θ dθ, o u é o θ, e o dv é o cosseno de θ dθ. Já foi dado aqui para vocês, seguindo aqui a substituição dada no exercício. No primeiro aqui nós temos para a gente calcular a integral usando a integração por partes, com as escolhas já mostradas aqui de u e dv. Então, seguindo aqui, o primeiro exercício, nós queremos calcular a integral de x ao quadrado vezes o ln de x dx, com o u igual a ln de x, e o dv igual a x ao quadrado dx. Então, o que nós temos? É bom sempre você escrever, né? O que nós temos lá? A integral de u dv é igual a u vezes v, menos a integral de v du. Só para você lembrar o que você precisa calcular, o que você precisa escrever. Se nós temos que o u é igual ao ln de x, o du dx é 1 sobre x. Derivada do ln é 1 sobre x. Se nós temos que o dv é igual a x ao quadrado dx, se nós integrarmos isso daqui, vai ficar sendo v é igual a x ao cubo, integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Então, se nós substituirmos aqui na nossa expressão, vai ficar u vezes v, então ln de x vezes x ao cubo sobre 3, menos a integral de v du. Quem que é o v? O v é x ao cubo sobre 3. Du vai ser 1 sobre x dx. Então, se nós rearranjarmos aqui, posso escrever como sendo x ao cubo sobre 3, vezes o ln de x. Dá para cancelar aqui esse x ao cubo. Se eu cortar aqui esse x ao cubo com o x aqui de baixo, vai ficar x ao quadrado, né? Então, esse x ao cubo eu consigo cancelar com o x, e aí passa a ser aqui apenas x ao quadrado. E esse 1/3 aqui eu posso colocar para fora. Então, esse cara aqui fica como sendo x ao quadrado, esse daqui cancela. Esse 1/3 vem para fora da integral, então isso aqui vai ficar menos 1/3, a integral de x ao quadrado dx. Se a gente resolver essa integral, nosso resultado vai ficar x ao cubo sobre 3, vezes ln de x, menos 1 sobre 3, integral do x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Mais uma constante. Dá também para colocar o x ao cubo sobre 3 em evidência.
Essa aqui vai ficar x ao cubo sobre 3, multiplicado por ln de x, menos 1/3, mais uma constante. Esse é o nosso primeiro exercício. Segundo exercício, tem a integral de θ vezes o cosseno de θ dθ. E ele nos fala aqui, para nós colocarmos o u como sendo θ, e o dv como sendo o cosseno de θ dθ. A partir disso, nós temos que o du, derivada de θ com relação a θ, dá 1, né? Então, du vai ser igual a dθ. E aqui basta integrar. Integral de dv é v, integral do cosseno é o seno. Então, aquilo lá vai ser u vezes v, menos a integral de v du. Ou seja, a integral de u dv é u vezes v, menos a integral de v du. Então, substituindo aqui, o nosso u é θ, vezes o v. O nosso v é o seno de θ. Menos a integral de v, o nosso v é o seno de θ, e o du é o dθ. Então, isso aqui vai ficar θ vezes seno de θ. Integral do seno é menos cosseno, com menos daqui de fora, mais cosseno θ, mais a constante. Então, a integral de θ vezes cosseno de θ vai ser θ vezes seno θ, mais cosseno θ, mais a constante. O terceiro já não fala, só pede para nós calcularmos a integral. Então, tem aqui integral do x vezes o cosseno de 5x. Dx. Seguindo aquela regrinha que a gente já tinha estabelecido, que a gente tinha combinado lá atrás, eu falo aqui que o nosso u, então eu tenho lá o LIAT, log, inverso trigonométrico, algébrico, trigonométrico e exponencial. Eu tenho aqui o que vem primeiro é um algébrico. Então eu vou falar que o nosso u é o nosso x e o dv é o cosseno de 5x. Se eu calcular o du aqui, é igual a dx, é 1 dx. E aqui o dv, basta a gente fazer a integração. Aqui eu vou ter que fazer uma integral por partes. Desculpa, uma integral por substituição. Então, a integral de dv é o próprio v. E basta você fazer a substituição. Você fala que você tem aqui um s, que é igual a um 5x. Então, faço a substituição de variáveis. Você fala que o s é igual a um 5x. E aqui você vai ter a integral do cosseno de s ds. Se a gente calcular a derivada aqui, ds dx é igual a 5. Portanto, o nosso dx vai ser o quê? ds sobre 5. Então, vai ter cosseno de s dividido aqui por 5. Regrinha da substituição que nós vimos na última aula. Então, esse 1 sobre 5 eu posso colocar para fora. A integral do cosseno é o seno de s. Só que quem que é o s é o 5x. Então, vai ficar seno de 5x sobre 5. Esse é o nosso v. Então, se nós fizermos agora a aplicação na equação da integração por partes, basta a gente fazer a integral de u dv é igual a u vezes v.
menos a integral de v du. O nosso u é o x, e o nosso v é o seno de 5x sobre 5, menos a integral de v, então menos a integral de v, então seno de 5x sobre 5, du. Du é o dx. Preciso resolver essa integral, novamente vai ser uma integração por substituição. Então, vai ficar aqui x vezes seno de 5x. Isso aqui você pode fazer uma substituição para uma nova variável, mas você já utilizou lá atrás, né, a variável s. Então, isso aqui vai ficar seno de s ds sobre 5. Então, vai ficar seno de s sobre 25. Então, isso aqui vai ficar menos a integral do seno de s ds sobre 5. Mas como já tem o 5 ali, vai ficar 25. O 25 pode colocar para fora e integra o seno. Esse 5x é o s. E o dx vai ser ds sobre 5. Então, vai ficar seno de s sobre 5 vezes ds sobre 5. Vai ficar ds sobre 5 vezes o seno de s sobre 5. Então, seno de s ds sobre 25. 5 vezes 5. É uma multiplicação, aqui aparece o 25. Ok. Obrigado, senhor. Fernando. Então, isso daqui vai ficar x vezes o seno de 5x. Integral do seno é o nosso menos cosseno. Menos com menos, então vai ficar mais. Então, vai ficar mais cosseno de s. Só que quem que é o s? É o 5x. Cosseno de 5x sobre 25 mais a constante. Dividido por 5. E esse daqui também dividido por 5. Só tinha esquecido aqui, mas tem dividido por 5 também. Então, resultado final, x vezes seno de 5x dividido por 5, mais cosseno de 5x dividido por 25, mais a constante. Esse é o resultado final da nossa expressão. Quarto exercício, eu tenho aqui a integral de x vezes o exponencial de menos x, dx. Seguindo lá, eu tenho um algébrico e tenho um exponencial. Então, o que vem primeiro é o algébrico. Então, o meu u vai ser o x, e o meu dv vai ser o exponencial menos x. Preciso achar quem que é o du, então vai ser a derivada de u com relação a x, derivada de x com relação a x dá 1. Então, nós temos aqui que o du é igual ao dx. Por que du é dx, professor? Eu estou fazendo du dx é igual a 1, ou seja, derivada de u com relação é igual a x. Eu já estou fazendo direto aqui, multiplicando em cruz. Então, du é o próprio dx. Para achar quem que é aqui, eu tenho que o dv é o exponencial x menos x dx. Só que eu não sei resolver a integral quando o exponencial é negativo. Então, novamente, eu vou fazer uma substituição aqui. Então, eu vou fazer aqui que o s é igual a menos x. E aí, o ds dx vai ser igual a menos 1. E aqui eu tiro que o dx é menos ds. Então, se eu integrar agora essa expressão, eu teria que ver integral do exponencial menos x, então vai ficar integral do exponencial s dx, mas quem que é o dx? É o menos ds, então vai ficar menos a integral do exponencial s ds. Se eu integrar isso daqui, vai ficar v, integral do exponencial s é o próprio exponencial s. Então, menos exponencial s. Só que quem que é o s? Menos x. Então, o nosso v é o exponencial menos x. Então, nossa integral que nós tínhamos lá era a integral de x vezes exponencial menos x.
Isso daqui é a mesma coisa que a integral de u dv. Se nós substituirmos aqui integral de u dv, isso daqui é igual a u vezes v, menos a integral de v du. Professor, preciso colocar toda hora isso daqui, integral de u dv? É bom, porque você vai treinando, para você lembrar sempre o que nós estamos fazendo de integração. Isso daqui você vai memorizando, vai chegar uma hora que não precisa colocar mais. É somente para memorizar. Agora basta a gente substituir quem que é o U, quem que é o V, quem que é o V, integral de V du. Então, isso daqui vai ficar U vezes V, então vai ficar menos x exponencial menos x, menos a integral de V. Quem que é a integral de V? É o menos exponencial menos x. Du, quem que é o du? É o dx. Esse menos aqui eu posso colocar para fora, então isso aqui vai ficar menos x exponencial menos x, mais a integral do exponencial menos x dx. Já resolvi essa integral aqui em cima, né? Integral do exponencial menos x é o quê? É o menos exponencial menos x. Então, se nós substituirmos aqui, isso daqui vai ser menos x exponencial menos x. Integral do exponencial menos x vai ser menos exponencial menos x, mais a constante. Caso vocês queiram, dá para colocar o exponencial menos x em evidência aqui na nossa expressão. Se a gente colocar ele em evidência, já como sendo até aqui negativo, isso daqui vai ficar menos exponencial menos x, multiplicado por x mais 1, mais a constante. Preciso colocar em evidência? Não. Mas ajuda. Isso facilita nos nossos cálculos. Quinto exercício, ele nos pede aqui a integral de r vezes o exponencial de r sobre 2 dr. Então, eu tenho aqui uma algébrica e um exponencial. Portanto, o nosso algébrico vai ser o u, então u vai ser igual a r, e o dv será exponencial r sobre 2 dr. Derivada de u com relação a r aqui vai ser 1, então du vai ser igual a dr, e aqui eu preciso integrar para achar quem que é o v. Então, o v, de novo aqui eu vou ter que fazer uma integral por substituição. Então, esse r sobre 2 aqui, eu vou falar que é um s, então s é igual a r sobre 2. Derivada aqui de r sobre 2, derivada de s com relação a r, isso daqui é 1 sobre 2 vezes r. Então, o nosso ds/dr vai ser igual a 1 sobre 2. Daqui a gente tira que o ds, ou melhor, o dr é 2ds. Então, dr é igual a 2ds. Então, aqui vai ficar a integral do exponencial s vezes dr. Mas quem que é o dr? 2ds vezes 2ds. Professor, Oi. você poderia repetir essa parte bem que eu não entendi? A derivação O bem. que é que você não entendeu? Essa parte de verde bem. No Estou SP. fazendo aqui, estou fazendo uma substituição de variáveis. Então, eu vou falar que o S é igual a R sobre 2. O S eu posso escrever também, esse R sobre 2, como sendo 1 sobre 2 vezes R. A derivada de S com relação a R é meio. Meio R, derivada é meio. Então, derivada de S com relação a R é meio. Eu preciso isolar quem que é o R, então vou multiplicar aqui em cruz. Então, ds vezes 2 é igual a dr vezes 1. Então, dr é igual a 2ds. Então, beleza, entendi aqui. Obrigado. ok?
Então, fazendo aqui, eu vou ter a integral de exponencial S, dr. Mas quem que é o dr? 2ds. Então, integral do exponencial S, 2ds. A integral aqui, nós podemos falar que V é igual, coloco 2 para fora, então vai ficar 2 integral de exponencial S ds. Integral do exponencial é o próprio exponencial. Portanto, o nosso V vai ser 2 exponencial S. Quem que é o S? R sobre 2. 2 exponencial R sobre 2. Então, nossa integral que nós estamos calculando, ela é R vezes exponencial de R sobre 2dr. Isso daqui é igual à integral de U dV, que é igual a U vezes V menos a integral de V du. Se nós resolvermos através do que a gente tem aqui, o nosso U já está calculado, o nosso V também, o V e o du. Então, vai ficar U vezes V, então o nosso U que nós estamos trabalhando é o R, vezes o V, vezes 2 exponencial R sobre 2, menos a integral de V, quem que é o nosso V? 2 exponencial de R sobre 2, du. Mas quem que é o du? dr. Isso daqui você pode abrir, então vai ficar R vezes 2 exponencial R sobre 2. Esse 2 aqui eu posso colocar para fora, então vai ficar menos 2 a integral de exponencial R sobre 2 dr. Essa integral aqui nós já resolvemos aqui em cima. Olha, a integral aqui de R sobre 2 dr é o quê? É 2 exponencial R sobre 2. Então, basta a gente utilizar o valor que nós já calculamos aqui em cima, daquela integral. É a mesma integral, integral do exponencial R sobre 2, e aqui embaixo nós temos a mesma integral do exponencial R sobre 2. Então, se a gente utilizar o valor que nós já trabalhamos lá em cima, isso daqui vai ficar R. Vou colocar aqui o 2 na frente, né? 2R exponencial R sobre 2, menos 2 vezes, o valor daquela integral é o quê? 2 exponencial R sobre 2, mais a constante. Posso colocar em evidência o exponencial R sobre 2. Tem o 2 ali também, né? Então, 2 exponencial R sobre 2, multiplicado aqui por R, e aqui, menos 2. Mais a constante. Portanto, a integral de R vezes exponencial de R sobre 2, dr, vai ser igual a 2 exponencial R sobre 2, multiplicado por R menos 2, mais a constante. Sexto exercício, nós temos a integral de t, seno de 2t, dt. Então, tem uma algébrica e uma trigonométrica, uma função algébrica e uma função trigonométrica. Perfeito. Então, o nosso U vai ser o t, e o dv vai ser o seno de 2t. Daqui, eu acho quem que é o meu du. Então, meu du vai ser o meu dt. E aqui eu preciso achar quem que é o v. Então, eu venho aqui e integro. Integral de dv vai ser o v. Só que aqui eu tenho uma função composta. Se eu tenho uma função composta, eu preciso trabalhar com a substituição. Então, eu vou falar que o meu S é igual a 2t. E aí, a derivada de S com relação a t, derivada aqui de 2t é 2. Portanto, se a gente isolar aqui, eu acho que o meu dt vai ser ds sobre 2.
Então, nós vamos ter aqui V, integral aqui vai ficar integral de seno de 2t. Mas o que é 2t? É o S, seno de S. E aqui tem o nosso dt. Quem que é o dt? ds sobre 2. Então, ds sobre 2. Se a gente integrar aqui, a integral do seno é o menos cosseno. Menos cosseno de S. Mas quem que é o S? 2t. Dividido por 2. Beleza, eu tenho U e tenho V. Então, nós temos lá que a integral de U dV vai ser U vezes V, menos a integral de V du. Então, o U vai ser T vezes o V, vou colocar o menos aqui, então, menos T cosseno de 2T sobre 2, menos a integral de V, o nosso V é menos cosseno de 2T sobre 2, dt. Então, se a gente rearranjar aqui, isso aqui vai ficar menos t cosseno de 2t sobre 2. Esse menos vem para fora, então mais a integral, colocar o 2 para fora aqui também, então 1 sobre 2, a integral de cosseno de 2t dt. De novo, eu caio aqui numa substituição. Só que eu já falei lá atrás que esse 2t é o S. Então, basta a gente seguir a mesma coisa que a gente fez lá atrás. Então, isso daqui vai ficar menos t cosseno de 2t sobre 2. Mais 1 sobre 2. A integral de cosseno de S dt. Mas quem que é o dt? dt é ds sobre 2. Então, menos t vezes cosseno de 2t sobre 2, mais esse 2 eu vou pôr para fora, então vai ficar mais 1 sobre 4. A integral do cosseno é o seno. Seno de S, mas quem que é o S? 2t. Seno de 2t mais a constante. Então, o resultado final aqui, menos t cosseno de 2t sobre 2, mais seno de 2t sobre 4, mais a constante. Próximo aqui, o número 7, nós temos a integral de x ao quadrado mais 2x, vezes cosseno de x. Então, número 7 aqui, nós temos a integral de x ao quadrado mais 2x, vezes o cosseno de x, dx. Tem aqui uma algébrica, tudo isso aqui é uma algébrica, né? Multiplicado por um trigonométrico. Então, o nosso U vai ser o x ao quadrado mais 2x, e o dv vai ser o nosso cosseno de x dx. Então, se nós calcularmos aqui o du dx, derivada de x ao quadrado dá 2x, derivada de 2x dá 2. E aqui, para achar quem que é o v, integral de dv é o v, integral do cosseno é o seno. O v é o nosso seno de x. Daqui a gente tira ainda que o du é 2x mais 2 dx. Então, nós teremos aqui a integral de u dv. A integral de u dv vai ser u vezes v, menos a integral de v du. Então, se a gente pegar lá, o nosso u é x ao quadrado mais 2x, vezes o v. Nosso v é o seno de x. Menos a integral de v du. O nosso v é o seno de x, e o du é 2x mais 2 dx.
Novamente, eu caio numa integral por partes. Então, eu vou chamar aqui um W e um DZ para a gente trabalhar, para fazer essa integração por partes, para fazer a diferenciação do U e do DV, para não ficar igual. Então, o W aqui vai ser a algébrica e o DZ vai ser a nossa trigonométrica. Então, o nosso DZ vai ser o seno de x dx. Daqui a gente tira que o dw dx vai ser igual a 2. Então, derivada de 2x dá 2. Derivada de 2 dá 0. E o dz, basta a gente fazer a integração aqui. Integral de dz vai ser o próprio z. Integral do seno vai ser o menos cosseno. Menos cosseno aqui de x dx. Só menos cosseno de x. Então, daqui a gente tira que o dw é igual a 2dx e que o z é igual a menos cosseno de x. Então, nossa integral lá que a gente tinha vai ficar igual. Então, vou copiar esse termo que nós temos aqui, esse primeiro termo aqui da igualdade, x² mais 2x vezes o seno de x. E aí, vou resolver essa integral aqui como sendo o w vezes v menos v dw. Então, só para a gente escrever aqui, essa integral aqui, ela é dada como sendo a integral de w dz, e ela vai ser igual ao w vezes o z, menos a integral de z dw. Então, w vezes z, menos a integral de z dw. Então, seguindo aqui, nós teremos igual a x² mais 2x vezes o seno de x menos aí aquela integral. Então, aquela integral vai ser o quê? O w vezes o z. Então, vai ficar 2x mais 2 vezes o z. O z é o menos cosseno de x menos a integral de z dw. Então, o nosso z é menos cosseno de x. Então, menos a integral de z. O z é o menos cosseno de x. dw. Mas quem que é o dw? 2dx. Basta, então, agora a gente resolver essa última integral. Ela tem na tabela lá que a gente tem das integrais, é uma integral do cosseno, a gente já sabe muito bem. Essa aqui vai ficar x² mais 2x vezes o seno de x. Esse menos com esse menos vai dar mais. Então, essa aqui mais 2x mais 2 vezes cosseno de x. Esse menos com esse menos vai dar mais também. Então, mais esse 2 eu posso colocar para fora. Integral do cosseno de x dx. Integral do cosseno, a gente sabe muito bem lá que é o seno. Então, basta agora substituir aqui. Então, isso aqui vai ficar x². Então, aqui não é mais, isso daqui é menos. Eu tenho aqui esse menos com esse menos dá mais, mas tem o sinal daqui de fora, que ele vai ficar menos. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Então, o próximo aqui, x² mais 2x, vezes o seno de x, mais 2x mais 2, vezes o cosseno de x. E aí, por fim, nós temos aqui a integral do cosseno. A integral do cosseno é o seno. Isso aqui vai ficar menos 2 seno de x, mais uma constante. O número 8, nós temos aqui a integral do t², seno de beta t, dt. Esse beta é uma constante, como se fosse lá seno de 2t, seno de 5t. É uma constante qualquer. Apenas a gente colocou aí para mostrar para vocês como que vai ficar em termos de beta.
Seguindo o nosso raciocínio, nós temos uma função algébrica e uma função trigonométrica. Então, seguindo aqui a nossa ideia, nós vamos trabalhar com o nosso u, sendo esse t ao quadrado, e o dv como sendo o seno de beta t dt. Daqui a gente tira que o du dt é igual a 2t, e aí o du vai ser igual a 2t dt. Para a gente achar o v, basta integrar aqui, integral de dv é o v, e aqui a gente vai ter que trabalhar com uma substituição. Eu tenho seno de beta t. Então, nós vamos falar que esse beta t é igual a um s, para nós fazermos a integração da nossa expressão. É uma função composta. Esse beta, como eu falei para vocês, é uma constante. Então, eu trabalho aqui, falo que isso daqui é um s. Então, o s para nós é igual ao beta t. Daqui a gente tira que o ds dt é igual ao beta. E aí, por fim, a gente sabe que o dt é igual a ds sobre beta. Então, nós teremos aqui que o nosso v vai ser igual à integral do seno de s dt. Mas quem que é o dt? ds sobre beta. O beta eu posso pôr para fora. Essa aqui vai ficar 1 sobre beta. Integral do seno. Integral do seno menos cosseno. Então, menos cosseno de S, mas quem que é o S? Beta t. Então, isso daqui vai ficar menos 1 sobre beta, cosseno de beta t. Basta agora a gente fazer a nossa integração. Resolver a nossa integral. Então, se a gente lembrar lá que a integral de u dv é igual a u vezes v menos v du. Então, a integral de u dv é igual a u vezes o v menos a integral de v du. Nosso u é t ao quadrado e o nosso v menos 1 sobre beta cosseno de beta t. Então, trocando aqui, vai ficar t ao quadrado, vou colocar o menos já aqui para fora, t ao quadrado vezes cosseno de beta t dividido por beta. Menos a integral de v, mas quem que é o v? Menos 1 sobre beta, cosseno de beta t, vezes du. Mas quem que é o du? 2t dt. De novo, eu vou cair aqui numa integral por partes. Só para a gente, antes da gente fazer, vamos arrumar o sinal. Então, isso aqui vai ficar menos t ao quadrado, vezes o cosseno de beta t sobre beta. Esse menos vem aqui e vai ficar mais, então vai ficar mais. Vou colocar o beta para fora também. Então, isso aqui vai ficar mais 1 sobre beta, integral. Posso colocar o 2 para fora, sim. Então, vai ficar aqui mais 2 sobre beta, integral de t, cosseno de beta t, dt. Novamente, eu tenho uma integral por partes. Então, daqui, para resolver essa integral, eu vou assumir que eu tenho um w e um dz. Eu tenho um algébrico e eu tenho um trigonométrico. Então, nosso algébrico aqui, eu vou falar que é o w. Então, isso daqui é a mesma coisa que a integral de w dz, que é igual a w vezes z, menos a integral de z dw. Então, eu vou falar que o nosso w é igual ao t, e o dz é igual ao cosseno de beta t. Ou seja, tem um algébrico e tem um trigonométrico. Daqui eu vou sair que o dw é igual a dt,
E eu vou achar que o z é igual, então integra aqui, então eu vou integro aqui em ambos os lados, integral de dz é o z, integral do cosseno de beta t, faço por substituição. Integral do cosseno vai ser o seno, então isso aqui vai ser o seno de beta t sobre beta. Integral por substituição. E agora basta a gente inserir na nossa expressão. Então aqui lá vai ficar igual a menos t ao quadrado cosseno de beta t sobre beta mais 2 vezes sobre beta multiplicado. Então aquela integral w vezes z, da integral de w dz vai ser w vezes o z, então vai ficar t multiplicado por seno de beta t sobre beta menos a integral de z dw. Então, menos a integral. Esse 1 sobre beta eu já vou colocar aqui para fora, para facilitar. Melhor deixar aqui por enquanto, porque vai para você não confundir depois. Menos a integral de z dw. Então, o z para nós é o seno de beta t sobre beta, dw para nós é dt. A partir disso, a gente tem aqui menos t ao quadrado, vezes o cosseno de beta t sobre beta, mais, já vou multiplicar aqui, então isso daqui vai ficar 2t seno de beta t sobre beta ao quadrado. O beta, como eu falei para você, a gente pode colocar para fora, então isso daqui vai ficar menos, como eu coloco para fora, vai ficar 2 sobre beta ao quadrado, que eu já estou multiplicando já com esse cara aqui de fora, e aí vai ficar a integral aqui do seno de beta t dt. Tem que resolver essa integral por substituição. A integral do seno vai ser o menos cosseno, então isso aqui vai ficar menos t ao quadrado, cosseno de beta t sobre beta, mais 2t vezes seno de beta t sobre beta ao quadrado, menos, vai aparecer 1 sobre beta aqui, né? Então vai ficar menos 2 vezes, menos aqui vai ficar mais, porque a integral do seno é o menos cosseno. Isso aqui vai ficar 2 cosseno de beta t sobre beta ao cubo. Porque aqui vai sair por substituição, vai aparecer um beta embaixo. Aí multiplicando com esse beta ao quadrado vai aparecer um beta ao cubo, mais uma constante.